que mais eu tenho aqui no Planner? Prioridade, vocês já vão entender. Prioridade média, alta, tudo isso. Outra vantagem do Planner, que essa realmente é uma vantagem significativa. Lembra que eu falei para vocês lá no começo que as ferramentas que têm um banco de dados estruturado dentro do ambiente da Microsoft, não como um arquivo dentro da estrutura que a gente tem do SharePoint? Como assim, Carlos? Se você entrar aqui no SharePoint, tá vendo essas listas aqui? Isso aqui é o banco de dados de cada lista. Todo o relatório de atendimento está aqui dentro. Todos os formulários que foram respondidos vêm direto aqui para dentro. Na lista, eu consigo gerenciar o banco de dados dela. E eu criei a lista onde? Eu criei a lista solta fora das bibliotecas. Se eu entrar na biblioteca, ele já não me dá mais estrutura de lista. Então, eu estou no ambiente do SharePoint, não é o ambiente do OneDrive, não é dentro da biblioteca. É um ambiente à parte. Quando eu trabalho nesse ambiente à parte, eu consigo gerenciar meu banco de dados. Se eu consigo gerenciar meu banco de dados, eu vou cair num cenário que não é o documento, não é a ferramenta que eu gerencio o banco de dados. Se não for, o banco de dados é gerenciado pela própria estrutura da Microsoft, é uma estrutura mais robusta, é dentro do banco de dados deles. Então, quando isso acontece, me dá algumas opções. Se eu vier aqui em minhas tarefas, ele vai me mostrar todas as tarefas que eu tenho em qualquer plano que existe dentro da estrutura da empresa. Então, se colocar uma tarefa para mim em qualquer plano que eu tenha, eu vou conseguir ver ela aqui, como tarefas atribuídas a mim. Então, automaticamente, o Planner tem uma diferencial aqui, que é o diferencial mais agravante, mais relevante para usar ele ou não. Se você estiver pensando em, por exemplo, gestão de projetos, se você está pensando em criar várias estruturas de gestão de procedimentos, se a pessoa teria que acompanhar 10, 12 estruturas de gestão de procedimentos todos os dias, a melhor ferramenta vai ser o Planner. Por quê? Porque ele tem uma tela de unificação de demandas. Então, nessa tela de unificação de demandas que fica dentro do seu Teams, você vai conseguir visualizar. Depois do Planner, a gente vai falar do Project, que também tem uma característica muito similar. Se eu entrar numa equipe aqui, canal geral, e quiser trabalhar aqui com o Project, ele vai aparecer aqui para mim. Então, eu posso criar um Project. Se eu trabalhar numa equipe privada, equipe privada, não, peraí, deixa eu pegar uma equipe aqui que é privada. Se eu jogar aqui Project, ele não vai aparecer. Agora, nas equipes compartilhadas, tem aparecido essa opção aqui do Project em equipe compartilhada. Ainda não ficou tão claro para mim se realmente funciona, porque eu acho que às vezes me parece que é falha da operação mesmo do próprio Teams, não roda tão bem quanto eu gostaria, parece que eles começaram agora, pode ser que mude o cenário por daqui a uns dias, mas ainda assim eu não tenho essa estrutura, na minha visão, eu considero que a gente não tem essa estrutura de Project também dentro da visão geral de canais privados e compartilhados. No Project, deixa eu pegar o Project aqui através de uma visão comum dele, vou pegar aqui no canal geral. Deixa eu fazer o seguinte, vou fazer até melhor. Eu vou entrar direto no Project, no sistema Project. Vamos colocar aqui o Project. O Project também pode estar vinculado à equipe, tá? Então, assim, se você quiser gerenciar as questões dentro do Office, você tem que pensar em centralizações, porque senão você vai deixar um monte de project solto, vai ficar difícil de acompanhar. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui teste vídeo do YouTube. Ele vai me trazer para dentro do Project, online. Deixa eu ver se eu... Não, eu cliquei no de PWA, inclusive besteira. Mas eu vou deixar aqui para a gente depois falar dele. Se eu pego uma tarefa dessa e quero dar uma olhada nela, os campos, tá vendo? Eles também são campos padronizados. Vantagem que a gente tem aqui no Project, ele tem lista de verificação em relação ao lists. Então, você pode ter lista de verificação, você pode ter dependência, mas você não tem repetição, entendeu? Você não consegue tratar isso aqui como algo que vai se repetir de forma recorrente. Por que você não tem repetição? Porque não é assim que eu vejo um projeto. Um projeto não funciona com uma repetição das tarefas o tempo todo. Então, se você quer tratar um procedimento que ele é repetitivo, o Project vai funcionar? Pode funcionar, mas não é a solução ideal para isso, tá? Ele pode até funcionar, ele pode até atender às suas necessidades. Você pode criar ali, que eu já vi gente criando. Eu crio, inclusive não concordo de jeito nenhum, eu crio um projeto por semana e eu coloco a repetição lá dentro. Ou eu crio um projeto por grupo de tarefa que eu quero criar, ou um projeto que eu falo, não é um projeto project. Um projeto nessa estrutura, coloco um nível acima. E coloco como subnível tudo que tem que ser executado de forma repetitiva. Eu nem gosto de abrir essas opções, porque eu acho que não faz sentido. Mas pode funcionar? Pode funcionar.
É uma das possibilidades. Então, a gente pode colocar aqui como subprojeto uma visão dessa, mas a ferramenta não foi construída para isso. Então, no Project, você não vai ter repetição, você vai ter estrutura amigável, você vai ter lista de verificação, não vai ter uma estrutura definida, ela é semi-definida, você vai conectar com arquivos com equipes e você tem a tela de centralização e unificação de demandas. Então, tudo isso aqui é possível dentro do Project, só que a estrutura é semi-definida. O que é semi-definida, Carlos? Tem uma estrutura prévia que vai se enquadrar no modelo do Planner e tem a opção de customizar campos. O que eu falo de customizar campos? Eu estou aqui nesse Planner, eu posso vir aqui no final e falar o seguinte, eu quero colocar uma nova coluna. Então, eu posso colocar uma coluna da forma que eu entender melhor. E eu posso colocar um novo campo, criar qualquer opção que eu quiser aqui dentro, e ali eu consigo criar. Quando você fala dessas estruturas e compara isso aqui com o Project Desktop é absurdamente mais amplo, de questão de segurança, de risco, tudo isso. Por isso que eu ainda não vejo o PWA morrendo completamente, tá? Mas é uma questão no futuro. Falei de procedimentos, eu vou falar de listas, que para mim é o mais interessante. Porque a lista, primeiro, ela não tem estrutura definida, a estrutura é customizável. Então, assim, eu posso tirar e colocar campo a hora que eu quiser. Tirar é mais difícil porque vai ter dados lá dentro, né? Você corre risco de fazer uma besteira. Mas a estrutura não é definida. Não tem lista de verificação, mas tem integração com BI facilitada. Então, eu posso ver o relatório das demandas que eu tenho, só que eu vou ter que ficar criando ou editando o BI a cada nova lista que eu crio. Então, integração com BI, estrutura customizável, basicamente, são esses dois diferenciais que ele tem. Porque a estrutura customizável, você pode colocar ela da forma que você quiser. Então, os campos todos vão ser tratados diretamente com você. A integração com o BI é uma possibilidade. Não é de fato assim, não é nativo, mas é estruturado. Então, você vai lá e busca aquela tabela, ele vai reconhecer os campos dela. É praticamente nativo, tá? Então, você tem estrutura customizável, tem integração com o BI. Deixa eu avaliar aqui o que mais tem dentro do Listas que vai fazer realmente diferença para tarefas. A automação. A automação ela é mais complexa, porque você vai fazer ela pelo Automate. Mas se você fizer bem feito, você pode fazer igual a gente fez em um cliente. O que a gente fez? A gente foi lá e criou um cadastro, por exemplo, de listas de demanda, um cadastro das demandas semanais diárias das pessoas. Conectamos a esse cadastro uma automação, que ela vai lá e verifica todas as tarefas que são diárias, semanais e mensais e vai replicando elas automaticamente dentro das listas semanais diárias. Então, a gente criou uma lista semanal, uma lista diária e uma lista mensal. Criamos uma lista de cadastro, ele lê no cadastro que ele tem que criar diariamente, semanalmente ou mensalmente. Então, essa estrutura me dá uma possibilidade muito maior de gestão. Quando eu vou falar de tarefas, eu tenho dois caminhos. Se essa tarefa estiver ligada a uma tarefa recorrente que eu faço toda semana, eu vou trabalhar ela junto com procedimentos. Então, se é uma tarefa do departamento, eu posso trabalhar em procedimentos. Quando a tarefa está relacionada diretamente a projetos, aí eu vou ter que avaliar o quê? A necessidade de uma EAP. Sempre que a sua necessidade de uma EAP for complexa ou muito estruturada, seja ela complexa ou muito estruturada, nos dois casos você vai fugir do Planner e vai fugir do Listas. Você vai para o Planner Premium ou para o Project Online, que é o Project Online, né? Ou qualquer outro sistema desse, pensando nessas estruturas. Beleza. Por que, Carlos? Por causa disso aqui, ó. Se você tem um projeto que você tem 4, 5, 6 níveis, que você precisa ficar estruturando ele dessa forma, você tem que vir aqui e colocar dentro desse projeto, subprojeto, dentro do subprojeto a tarefa, ou você vai ter mais de um outro nível, você pode ter projeto, backlog, demanda e tarefa. Qualquer um dessas estruturas, se você precisar organizar ela nesse formato, automaticamente você não tem como trabalhar em outra ferramenta. Você poderia trabalhar no Listas? Poderia. Mas no Listas é só se você tiver uma estrutura semi-complexa. O que seria um semi-complexo, Carlos? Por exemplo, 2 níveis. Se você tiver 2 níveis apenas, não é só 2 níveis, mas é 2 níveis que eu acho que isso é viável. Você pode ir lá e fazer o seguinte, você pode criar uma lista de projetos, aí você vai criar uma lista com todas as demandas de projeto, com os campos que você quer controlar, e você cria uma lista de tarefas. E você vai vincular por um campo de pesquisa, que é um campo gerenciável, dentro do campo de pesquisa você vai vincular ela a algum projeto. Então, sua lista de tarefas vai estar vinculada a algum projeto através desse campo de pesquisa. Se você tiver essa estrutura aqui,
você consegue trabalhar. Então, se ela é complexa, semi-complexa, Lists vai resolver, mas o Planner Premium e o Project também. Se ela for, até colocar aqui a gente está falando de Lists. Se ela for estruturada ou complexa, são só esses dois aqui, Planner Premium e o Project. Planner Premium e Project é a mesma coisa, gente, eu nem vou discutir, é praticamente a mesma coisa. O que você criar, nenhum vai aparecer no outro. Tá, Carlos? E aí, lembra da lista de tarefas aqui, ó? Essa lista de tarefas são as tarefas vinculadas aos projetos, é aquilo que você tem que entregar como ação que vai garantir que o projeto ou que o backlog ou que a entrega seja realizada. Quando eu estou falando de projetos que não têm a EAP, que são projetos mais simplificados, você pode falar de Lists ou de Planner. Aonde vai estar a diferença do Lists e para o Planner? Sempre na questão campos configuráveis, campos que você pode escolher quantos campos você quiser. Quanto mais você precisar de campos estruturados, mais você vai precisar falar ferramentas como Lists ou ferramentas como o próprio Project Online ou o Planner Premium, porque eles permitem que você crie quantas linhas, quantas colunas, né, você quiser. Então, o que a gente precisa entender aqui quando a gente fala dessa estrutura aqui? O que eu queria trazer para você? Se você for olhar para a estrutura de gestão de tarefas da Microsoft, é extremamente importante que você entenda para que cada ferramenta pode te atender. Se eu estou falando, eu coloco Lists aqui também. Estou falando de projeto simples, sem EAP, de forma mais resumida, para dentro do Planner tradicional. Estou falando de uma estrutura de tarefas que eu quero editar os campos, que eu quero ter campos mais complexos, que eu quero ter uma estrutura mais gerenciável. Você vai falar do Lists, que não está aqui nesse desenho, mas ele está aqui como gestão de tarefas. Se você está falando de projetos complexos com EAP, com a estrutura mais detalhada, que você quer ter uma visão mais complexa, e mesmo assim você precisa de vários campos, Project Online ou Planner Premium. Aonde encaixaria o Viva Goals? Se você estivesse falando de metas, de objetivos. E quando você fala de metas e objetivos, você vai falar de tarefas. Você tem um planejamento, você tem uma análise, você vai criar um plano de ação e aí você vai para o próximo nível. Se eu só ver a pergunta aqui do Glauco. Boa noite, professor. Consigo estruturar uma empresa de engenharia só com software da Microsoft? Consegue sim. Tem empresa nossa que trabalha. O que eu preciso entender? Sua empresa de engenharia é de quê? Você está falando, por exemplo, vamos pensar nos tipos de engenharia. Carlos, eu sou uma engenharia de manutenção. O que você precisa fazer? Eu preciso controlar quais são as máquinas que eu preciso ir no campo da manutenção ou análise preventiva com o cliente. É um caminho. Não, Carlos, eu sou uma empresa de manutenção de máquinas pesadas e eu preciso fazer um plano de manutenção recorrente nessas máquinas. É possível? É. Talvez você use duas ferramentas. Você usa o Lists para gerenciar através do manual das máquinas o que tem que ser feito de forma recorrente e automaticamente aí você vai começar a gerar demanda. A partir do momento que gerou demanda, fui lá, verifiquei, fiz uma preventiva, precisa de algum detalhe, o que você faz? Você automaticamente cria uma automação que quando você terminar essa demanda, ele vai lá e cria uma demanda para você criar um projeto de implementar essa melhoria nessa máquina. Vai depender do cenário. Engenharia de projetos. Se você estiver falando de engenharia de projetos, você vende o projeto, você gerencia o projeto ou você cria o projeto? Porque engenharia de projetos é um pouco amplo, né? Por exemplo, eu vendo projetos de casas, eu vendo projetos de prédios. Então, eu monto o projeto e vendo para a pessoa o projeto. Totalmente fácil de realizar. Carlos, não, eu sou a empresa que gerencia o projeto. O cliente me traz o projeto, ou eu monto o projeto, eu não faço a obra, mas eu acompanho o projeto. Ótimo, também dá. Vai depender da sua estrutura, da sua disciplina. E dá até para você criar uma equipe para cada cliente, colocar a gestão de projeto lá dentro, colocar a estrutura de entregas. É completamente possível. Depende do que você quer construir, da forma que você quer construir e principalmente do quanto você planejar antes de começar a construir. Não vá para a prática, senta e planeja. Gaste 80% do seu tempo planejando e depois 20% executando. Aí eu estou falando da parte de implementação, não da execução ao longo do tempo. Isso aí vai gastar a sua vida toda nisso. Não é um problema, mas eu tenho 2 meses para implantar o Office aqui dentro. Gaste 40 dias planejando e 20 dias implementando. Tá? Ou até mais. Eu gastaria até 45 dias planejando e 15 dias implementando. Porque aí eu vou ter realmente previsto todas as necessidades.